Hoje é dia de o quê? Desabafo na banheira. Não, é banheira do descarrego. E como esse é um vídeo, eu trouxe café, gente. Alguém tá servido? Tá frio pra cacete aqui em São Paulo. Então, hoje não tem o quê? Não tem edição, não tem vinheta. Então eu vou fazer minha própria vinheta. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Eu não deveria ter feito isso, né? Deixa eu pegar meu café aqui. Gente, hoje eu decidi falar sobre uma coisa muito maravilhosa. Ai, caralho, tava quente. Sobre mães. Me deu vontade de falar sobre isso, resolvi falar sobre mães. Segunda-feira eu fiz uma sessão com a minha terapeuta. E aí a Jaque, ela me trouxe um pensamento, a gente estava tratando sobre algumas coisas, e aí me veio, na hora, uma lembrança da minha mãe, sobre um ponto que ela trouxe. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, Jaque, veio minha mãe, um comportamento que eu acho que é muito parecido com o que minha mãe vivia, que minha mãe fazia e tal. E aí ela falou assim, ai, Laís, deixa eu te explicar uma coisa. Uma vez que a gente volta para as nossas mães, e pro nosso seio familiar, né? A gente tem muito essa coisa de tentar trazer quem foi o responsável por esse sentimento. Quem é o responsável por este movimento. Então pensa que assim, os seus pais, eles aprenderam um método. E o que eles conseguiram transmitir para vocês, né? Para você e para seus irmãos, foi o método que eles aprenderam a vida inteira. Então nós vamos pegar, a gente vai o quê? A gente vai agregando métodos de outras pessoas e a gente vai colocando isso na gente e a gente vai formando esse cenário e vai transformando a nossa vida a partir desses métodos. E eu fiquei, caralho, mano, um método, é isso, né? É um método, não é sobre pessoas, é sobre métodos. Porque ela falou, uma vez se você fica conectado com o que o seu pai e a sua mãe te trouxeram para o que você é hoje, que você tem que tratar, pensa o seguinte, você vai ficar conectado o tempo inteiro numa pessoa. Aí você tem que resgatar o que a sua mãe viveu com a mãe dela. E assim sucessivamente. Então vamos pensar que eram métodos que vocês aprenderam e assim segue a vida. E eu fiquei pensando nisso, mas eu falei pra ela, já que o sentimento que veio da minha mãe agora não foi um sentimento ruim. Eu consegui compreender a minha mãe pela primeira vez, assim, eu acho que nos últimos meses, últimos anos, de uma maneira que fazia muito tempo que eu não compreendia. Isso foi muito engraçado, porque toda vez que eu penso na minha mãe, eu não sei você, né, que tá me assistindo, mas tipo, o sentimento que eu tenho de mãe é aquela coisa da responsável, a maternal, a mãe que cria, que dá os melhores conselhos, que traz o norte. Mas cara, a minha mãe, ela é uma mulher, assim como eu, que enfrenta as mesmas coisas que eu enfrento, com uma diferença. A minha mãe é 60 a mais nesse mundão, caos, tentando sobreviver dentro disso e tentando desconstruir pensamentos que foram construídos a vida inteira com uma maturidade que é diferente da minha e talvez com a cabeça um pouco menos aberta do que a minha para algumas coisas. E aí, tipo, isso fez assim em mim. Eu falei, mano, como que eu não tinha pensado nisso? Caralho, velho, a minha mãe é só uma mulher tentando sobreviver assim como eu. Esse foi o primeiro boom que me veio durante esse papo com a Jaque. Aí hoje eu saí pra almoçar com a minha sogra. A minha sogra também, 60 a mais e tal. A gente foi conversar e ela me trouxe. Ela começou a contar da vida dela, dos movimentos que ela tá fazendo, do processo de liberdade. Começou a contar sobre coisas da vida dela e coisas que ela tem promovido pra ela. Que eu olhei e falei, gente, ela tá falando de mim. Eu tô vivendo essas coisas. Eu tô fazendo isso. A minha sogra tá fazendo a mesma coisa que eu. E num tempo completamente... E um tempo a mais, né? A gente tá nesse movimento, acho que o movimento feminista, o movimento do feminino, de se olhar, de se conhecer, de se descobrir, de gostar do que vê, de ser acolhedora com as suas dores, com as suas mágoas, com as suas mazelas. Eu acho que isso é tão novo, tão novo,
tão novo pra mim, que eu fico imaginando pra minha mãe e pra minha sogra, que estão na mesma faixa etária, como que não deve estar sendo isso pra elas? E elas estão transformando. Cara, olha que coisa mais linda. Assim, sério, isso é muito lindo. E aí, eu ouvindo a minha sogra falar, eu fiquei, tipo, maravilhado com aquilo que ela tava contando. Licença para o café. Eu fiquei muito feliz de pensar que, cara, eu tenho a oportunidade de conviver com essas mulheres e aprender pra caralho com elas e elas me ensinarem. Porque na minha cabeça, muitas vezes, porra, eu tenho 30 anos, tô vivendo uma outra realidade, muito conectada com a internet, vendo coisas que são mais mente aberta e tal. E não! Todas nós, independente da nossa faixa etária, nós mulheres, neste momento, estão todas no mesmo, remando para o mesmo lugar. Todas tentando a mesma coisa. Todas querendo abrir a mente e pensar em coisas novas. O vídeo que eu fiz da massagem tântrica, cara, minha mãe tava aqui assistindo, minha mãe me ouviu gravando esse vídeo. É que eu não consegui colocar na edição porque era coisa pra caralho, mas a minha mãe tava aqui e a minha mãe no final do vídeo, tipo, cara, ela ficou, cara, feliz de ver aquilo acontecendo e pensando, porra, eu posso também passar por tudo isso. E aí ela falou, mano, eu quero o curso da massagem tântrica. E nesse momento, hoje eu me peguei o dia inteiro pensando na minha mãe. Caralho, eu não queria chorar nesse vídeo, porque não vai ter edição e eu não queria chorar, mas foda-se. Eu fiquei pensando na minha mãe, em tudo que a minha mãe fez a vida inteira, por mim e pelos meus irmãos. Eu lembro quando a minha mãe ficava triste, era difícil ver minha mãe triste. Mas quando eu via a minha mãe triste, a gente ficava, tipo, bugado. A gente não sabia o que fazer. Porque a gente pensava, porra, a minha mãe, a força, aquela que sempre deu o tom, aquela que sempre tentou direcionar, uma mulher que sempre tinha soluções pra tudo, que sempre tinha a resposta das coisas, que conseguia direcionar. Cara, ela tá sofrendo. E o que eu faço com minha mãe sofrendo? E quantas vezes a gente não vê a nossa mãe sofrendo e tipo, colapso, não sei o que eu faço com a minha mãe sofrendo, eu não sei o que fazer. E é muito louco pensar nisso, porque, caralho, o que será que a minha mãe não passou? E o que ela passa hoje em dia, como uma mulher de 60 a mais, e tentando se redescobrir e reconstruir coisas fodas na vida dela. Tipo o lance da massagem tântrica, que eu acho que ia ser muito foda se minha mãe fizesse, todas as mulheres do mundo fizessem. Mas, tipo, quantas outras coisas minha mãe não tá tentando reconstruir sendo mulher, cara? Sendo mulher, sabe? Tipo, sendo mulher e se redescobrindo e se refazendo com 60 anos. E aí, minha mãe ficou de férias essas 2 últimas semanas. E, cara, ela começou a mandar várias fotos dela com as amigas. Ela saindo pra tomar café com as amigas. Ela fazendo um rolê com as amigas dela. Apesar do meu pai, tá ligado? E, tipo, eu falei, mano, que da hora ver a minha mãe fazendo isso. Ver a minha mãe saindo, ver a minha mãe sendo aquilo que ela gosta de ser. Rindo, falando alto, sendo espalhafatosa. E fazendo aquilo que deu na telha dela. Apesar do meu pai não estar de férias. Porque talvez, um tempo atrás, a minha mãe falasse, ai, puta, mas seu pai não tá aqui junto comigo, eu vou ficar de boa, eu não vou sair. E ela, tipo, mano, eu vou fazer mesmo, vou sair. E aí eu percebi que com as minhas conversas com a minha mãe, ajudaram a minha mãe a pensar de uma forma diferente. Às vezes a gente tá trocando ideia sobre alguma coisa e ela vem com, tipo, um discurso. Eu falo, caralho, minha mãe não tinha esse discurso. E foi através dos diálogos que a gente teve, comigo, com a minha irmã e com o meu irmão, que ela começou a abrir mais a mente e a pensar fora da caixa e olhar para as coisas de uma maneira que sejam boas para ela. Porque a minha mãe, ela sempre pensou o que seria bom para os filhos. E às vezes é isso que as mães fazem, elas pensam o que é bom pra gente, não o que é bom para elas. E quantas mulheres estão nesse ciclo de não saber o que é bom para si e ficar tentando fazer o que é bom para o outro? Desculpa estar chorando que nem uma imbecil, porque assim, hoje eu sempre trouxe o caos pra minha mãe, sabe? Tipo, as pautas difíceis, os temas bizarros, ou as coisas que eram incômodas desde muito nova, eu lembro muito bem disso, eu que trazia isso pra minha mãe. Então eu sabia, eu gerava na minha mãe uma coisa muito desconfortável. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que a gente cresceu juntas com isso. Eu na minha velocidade e ela na velocidade dela. E hoje a gente tem conversas e tem diálogos muito fodas
Porque talvez lá atrás, ou agora, eu tenha pensado, caralho, eu posso ajudar a minha mãe. Eu posso ajudar essa mulher. Mais do que mãe, uma mulher. Uma mulher também querendo existir, também querendo ser. E eu lembro quando eu me divorciei, que a minha mãe, ela não veio até mim. Toda a minha família saiu de casa, veio, e a minha mãe me ligou e falou, filha, eu não consigo te ajudar com isso agora. Mas saiba que eu tô aqui. Eu de verdade não sei o que fazer agora. E caralho, eu compreendi tanto a minha mãe, eu compreendi tanto ela. E eu falei, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem você não saber lidar com isso. Porque ela é uma mulher, cara. E ela é uma mulher de 60 anos que já deve ter visto milhares de coisas na vida, já deve ter ouvido milhares de coisas na vida. E eu sei que tem coisas que talvez ela não saiba lidar. E na época, eu acho que ela não sabia lidar porque, enfim, era um momento muito tenso, ela gostava muito do meu ex-marido. Então, tipo, cara, ela se preservou e ela falou, cara, eu só vou até onde eu consigo. Se você precisar de mim, conte comigo, mas talvez te ver agora, eu não vou conseguir fazer nada por você. E eu achei aquilo muito foda, porque ela se apropriou dela, do que era bom pra ela, do que faria sentido pra ela. E ainda assim ela não me negou a mão. Então, se eu pudesse falar alguma coisa aqui sobre tudo isso, cara, as nossas mães são mulheres como a gente, querendo ser, querendo existir e talvez olhando pra si e falando, eu não tô mais no tempo, eu não tenho mais idade pra isso, eu não tenho mais idade pra ser, pra existir, eu não tenho mais idade pra ficar tentando transformar as coisas. E tem pra caralho, porque eu vi a minha sogra falando hoje, eu falei, cara, que maneiro, que incrível ver essa mulher falando que ela tá fazendo tanta coisa foda por ela. Então, sei lá, eu só queria que a gente acolhesse mesmo essas mulheres que são nossas mães, que são nossas amigas, que são nossas parceiras, que passam pelas mesmas coisas que a gente passa. E às vezes a gente bota a mãe num pedestal, né, numa coisa de mãe, uma coisa tão soberana, que às vezes ela só queria sentar do nosso lado e falar, cara, vamos falar de igual para igual, para entender o que eu posso te ensinar, o que você pode me ensinar. Caralho, mano. Ai, gente, acho que é isso. Tô emocionada pra caralho, mãe. Eu te amo pra caralho. Você é uma mulher que me ensina muito. E eu sou muito orgulhosa de ser sua filha. Vixe, tá parecendo um depoimento pessoal pra minha mãe. E vocês que estão me assistindo, acolham as mães de vocês. Abracem essas mulheres. Elas são mulheres incríveis e fodas e que passaram por muitas coisas. E a gente pode fazer trocas muito incríveis. É isso. Um brinde a essas mulheres que são maravilhosas. Falou. Ai, caralho.